Olha, o Supremo Tribunal Federal deve retomar na próxima terça-feira o julgamento que vai definir se o chamado perfilamento racial invalida provas colhidas durante abordagens policiais. Nós vamos a Brasília falar com Pedro Nogueira, que está acompanhando esse julgamento. A sessão vai ser retomada, Pedro, com qual placar, hein? Boa tarde para você. Boa tarde, Lu. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Visão CNN. Esse julgamento vai ser retomado com um placar de 3-1 contra a tese de que houve perfilamento racial na situação que está sendo analisada. E a situação, Lu, é a seguinte: é de um homem negro que foi preso por ter sido encontrado, na busca pessoal. Os policiais encontraram com ele 1,53 gramas de cocaína e ele então foi condenado a 7 anos de prisão em regime fechado. A própria autoridade policial reconheceu que a abordagem só foi feita em primeira mão porque ele era um homem negro, foi orientada pela cor da pele da pessoa em questão. A corte vai discutir então se esse tipo de provas baseadas nesse perfilamento racial podem ser anuladas ou não. Há duas teses ali em tela, Lu. Uma delas é a do relator, Edson Fachin. Ele diz que não há crime e nem pode haver castigo pela cor de pele e fez alguns pedidos, algumas orientações que esse precedente poderia abrir. Um deles é que a busca policial só pode ser feita com base em critérios objetivos. Por exemplo, a suspeita de que a pessoa esteja portando uma arma ou um objeto proibido. O ministro André Mendonça abriu divergência. Ele concorda que provas com perfilamento racial não devem ser admitidas, mas aponta que no caso em questão não houve o chamado perfilamento racial. O ministro Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes votaram pela divergência, votaram com o ministro André Mendonça. Só para encerrar, Lu, é bom destacar que uma série de organizações da sociedade civil estão participando desse julgamento na qualidade de amicus curiae. E eu vou destacar aqui um trecho de uma delas, da defesa da sustentação oral proferida pela advogada Silvia Souza, que é presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB e também representou uma série de organizações do movimento negro. Ela afirma que o STF tem aqui a oportunidade histórica de fazer prevalecer na atuação das polícias a presunção constitucional de inocência e não a presunção de culpa, caso o suspeito seja negro ou LGBTIA+. Volto com você, Lu. Muito obrigada, Pedro. Muito importante esse resumo que Pedro faz desse julgamento. Eu vou falar agora com o Leandro Rezende sobre isso. Leandro, mais que o resultado, a gente vê aí destacado pelo Pedro como as organizações de direitos humanos estão envolvidas nesse julgamento, mas mais que o resultado é pautar ainda isso que é importante. Talvez o Brasil não esteja preparado para discutir isso, e eu digo que não está preparado porque a gente já ouviu muita pérola nesse julgamento da própria PGR, Lindora Araújo, que é vice-procuradora-geral da República, que trouxe aí uma fala extremamente confusa. Eu vou ter que ser muito generosa com ela em relação ao que é realmente o racismo estrutural no Brasil, né, Leandro? Pois é, Luciana, essa fala, primeiro, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente no Visão CNN. Uma das coisas mais marcantes desse julgamento até aqui foram as falas da vice-procuradora, a Lindora Araújo, nesse julgamento. Ela está representando a Procuradoria-Geral da República. Ela sustenta, na mesma linha ali que o André Mendonça, o ministro Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, de que não houve racismo na abordagem desse homem negro que foi preso com 1,5 grama de cocaína, condenado a 8 anos de prisão. E ela fez uma tese ali, e isso conversei com algumas pessoas que participaram desse julgamento, que de fato chamou muita atenção. A tese dela era a seguinte: ela comparou o racismo que as pessoas negras sofrem no Brasil, especificamente nesse âmbito da justiça criminal, com o racismo que ela e outras pessoas brancas sofrem em lugares como os Estados Unidos, Portugal, enfim, aquela tese do racismo reverso, que a gente sabe que não existe, e a Lindora Araújo levou isso para um julgamento do Supremo Tribunal Federal, dando uma evidência ali de que esse debate ele precisa ser muito aprofundado até a nível institucional, Luciana. Porque se a gente chegar ao alcance de uma pessoa nesse nível, com esse nível de conhecimento, chegar a um tribunal máximo falando algo muito semelhante ao racismo reverso, ela disse ainda também se entender
entender que é racismo, vai ter que soltar todos os presos por tráfico de drogas. Então, a gente tem aqui uma situação extremamente confusa. Muita gente precisa, inclusive no judiciário, voltar a estudar e entender o que é o racismo estrutural. Muita gente precisando de letramento racial. Leandro Rezende, por hoje é só. A gente continua depois desse papo. Obrigada.